E estamos no ar e, como prometido, no vídeo anterior você viu Roberto Cabrini falando sobre o 1º de maio, a morte de Ayrton Senna e o brilhante trabalho feito pelo repórter hoje da Record, que era da Globo na época. Agora nós voltamos aqui para falar também de outros assuntos, porque a gente não pode perder a oportunidade, né, Felipe? Sem dúvida. A oportunidade de ter o Cabrini aqui com a gente, com tanta história para contar, a gente vai dividir, a gente já dividiu esse bate-papo em dois. Cabrini, antes, eu sei que o Felipe tem uma pergunta, eu vou provocá-lo daqui a pouco. Você tem uma história com esporte bem intensa, até podemos dizer assim, antes de chegar na Globo, né? Conta pra gente, pra galera, né? Até diretor de esportes, muito jovem talvez, na época você já tinha sido no SBT, mas qual é o seu relacionamento com o esporte até ser repórter da Fórmula 1? Olha, na minha carreira, tudo aconteceu sempre muito precocemente. Eu comecei em Piracicaba, eu sou do interior, comecei numa rádio aos 16 anos de idade, e a experiência foi tão impressionante que com 17 eu fui contratado pela Globo como o mais jovem repórter de toda a história da Globo em rede nacional. Eu não tinha nem me formado ainda, a Globo que pagou minha faculdade, eu me formei posteriormente, e então tudo aconteceu muito cedo. Com apenas 21 anos eu já tinha coberto a Copa do Mundo, com 22 eu fui correspondente da Globo em Nova York, com o Paulo Francis, com o Hélio Costa, que era o diretor de escritório, o Lucas Mendes, que era correspondente sênior naquela época. E eu começo como repórter esportivo. Por que eu começo como repórter esportivo? Eu comecei numa rádio e quando você é jovem demais, as pessoas consideram que o esporte é mais leve, né? Para sua idade. Mas logo de cara eu já me interessava pelo jornalismo investigativo. Não faltam investigações no esporte, né? Tantos casos de corrupção, juízes corruptos, máfias que atuam. Sim. Então, e mesmo cobrindo o esporte, eu sempre intercalei coberturas esportivas com outras coberturas também. Mas é nessa fase da Fórmula 1 que eu, de fato, amplio definitivamente, né? Quando eu vou para cobrir a Fórmula 1 pela Globo, em 1992, eu fui como correspondente do escritório de Londres. E eu cobria todos os assuntos, mas tinha a obrigação de cobrir toda a temporada da Fórmula 1. Mas já fazia muitas matérias investigativas, conforme eu acabei de citar agora há pouco, do PC Farias, a morte do juiz Giovanni Falcone. E quando o Senna morre, eu decido dar um passo adiante para fazer o jornalismo investigativo e jornalismo internacional. Mas o esporte tem uma parte importante na minha carreira. Eu já cobri 5 Copas do Mundo, 5 Olimpíadas, tive o privilégio de trabalhar com os 3 maiores narradores da televisão brasileira, com Galvão Bueno, Luciano do Vale e Silvio Luiz. Então, que demais. A profissão me possibilitou isso. Eu adoro a cobertura esportiva. Até hoje tenho grandes amigos dentro da imprensa esportiva, porque o esporte, a cobertura esportiva, ela é fascinante. E a cobertura esportiva te dá um repertório muito grande, porque você tem que improvisar e você usar de criatividade. Ela atiça a sua criatividade, porque se você não for criativo, você vai cair no lugar comum da cobertura esportiva. O jogador de futebol que fala sempre a mesma coisa. 3 pontos. Né? Isso, exatamente. Batalhar juntamente com os companheiros e tal. Então, para você dar uma nova textura a essa cobertura, você tem que usar criatividade. E uma coisa incrível que só a editoria esportiva te dá: o improviso. Ela te prepara para falar de improviso. E isso, é claro, que é muito importante nas outras áreas também. Grandes jornalistas brasileiros começaram no esporte. Boris Casoy começou no esporte, Voire Guimarães começou no esporte, Armando Nogueira começou no esporte, porque o esporte, ele, nas suas grandes coberturas, ele transcende a esfera esportiva. Por exemplo, ele cobre uma Copa do Mundo, tem 500 histórias que envolvem civilizações, culturas diversas. Quando você cobre uma Olimpíada, a mesma coisa, né? Então o esporte, ele é uma porta de entrada fantástica. E a Fórmula 1, eu sou eternamente grato às portas que o Senna me abriu, que a Fórmula 1 me abriu, porque ao cobrir a temporada da Fórmula 1, eu viajava por todas as partes do mundo. E vocês podem imaginar quantas coberturas eu pude fazer de outros assuntos graças a estar nesses países. Então, se você souber usar bem as características da cobertura esportiva em grande escala, ela abre portas inimagináveis. Eu confesso
que o Felipe sempre te cita aqui nas nossas reuniões, por algum motivo. Agora você vai poder falar para ele por que você sempre cita o Roberto Cabrini aqui com a gente. Eu vou contar porque eu sempre cito. É sempre um prazer estar com o Cabrini. Porque quando eu comecei a cobrir a Fórmula 1 em 2004, o Cabrini já essa super referência. Porque eu escolhi o jornalismo pelo ofício, não pela uma editoria. Então, assim, eu sou jornalista pelo jornalismo e não porque eu gosto de Fórmula 1, ou porque eu gosto de economia, ou porque eu gosto de política. Então, essa é uma possibilidade que o nosso trabalho, o nosso ofício permite, diferentemente do futebol. Se o cara gosta do Pelé e o Pelé é 30 anos mais velho, eles não jogam juntos. Mas no esporte você tem a honra de jogar junto com as lendas, de aprender com as lendas. Eu comecei na Jovem Pan, na época que você pega o time da Jovem Pan Esportes, era uma seleção do apresentador, do repórter do estádio. Eu fui recebido pelo Everaldo Marques, que hoje narra na Globo, e ele era o produtor. Então imagina isso. Então o Roberto Cabrini é essa referência. Só que quando eu comecei a cobrir Fórmula 1, a referência que você faz porque quando eu conheci a primeira vez o Cabrini, ele foi falar sobre o Palmeiras dele na Rádio Jovem Pan e ele falou, estou te acompanhando. Você é o Felipe Mota? Quando eu entrei no estúdio, super jovem, porque eu virei repórter de Fórmula 1, tinha 22. E ele falou, estou te acompanhando, você está fazendo um bom trabalho. São essas pequenas frases de grandes lendas que fazem com que jovens continuem, porque é uma profissão dura. Especialmente no começo, quando você não sabe se vai chegar em lugar nenhum. Então, quando alguém te dá esse incentivo, você fala, eu estou no caminho certo. E ele podia ter ficado quieto. Como outros ficam. Assim, outros não entendem esse poder de, numa palestra, num evento, numa faculdade, num TCC, de inspirar 3, 5, 1, 10. Então, essa obrigado por ter falado isso, para falar aqui na entrevista o meu agradecimento por esse tijolinho que você pôs na minha caminhada de, no começo, saber o Cabrini prestou atenção em mim. Isso para um jovem é muito poderoso. Mas a minha dúvida como eu comecei a trabalhar na Fórmula 1 em 2004, o Cabrini era uma figura falada nos grupos. Porque eu peguei muitos que lá estavam quando o Cabrini estava. Reginaldo, Galvão, Jaime Brito, o baiano cinegrafista, o Furquim, que trabalhou muito tempo com Pedro Bial, por exemplo. E o pessoal ressaltava muito o lance do Cabrini no ano em que ele não era credenciado. Falando assim, o Cabrini era maluco, porque o cara fazia uns negócios que você não faz ideia. E a Galisteu, no programa que eu apresentei da ESPN, falava, o Ayrton adorava o Cabrini. Então eu queria que você contasse como foi ser repórter sem credencial, ou seja, barrado no baile, fora da pista, que é uma coisa difícil à beça. Você ficar ali no portão, tendo sacada, e não só fazer um bom material para o chefe dele falar legal, como para machucar a concorrência, para chamar a atenção, para esse universo, falar, aquele cara ali... Como era isso, Cabrini? Conta pra gente. Eu tinha acabado de ser diretor de esportes do SBT, a gente tinha montado a equipe da Copa do Mundo em 1990, uma equipe histórica, né? Tinha lembro. Sócrates, Tele Santana, Emerson Leão, Luiz Alfredo era o narrador, Ivo Morgante era um dos narradores, João Carlos Albuquerque estava na equipe também. Legal. E a emissora ficou assim absolutamente entusiasmada e decidiu, o departamento comercial, que teria um programa de esporte todos os sábados. E eu fiz uma matéria histórica para a estreia desse programa. Eu consegui uma entrevista exclusiva, onde pela primeira vez Ben Johnson contou para uma rede internacional tudo sobre doping, por que ele tinha sido dopado, como tinha sido dopado, não só ele, como Charles Francis. Ia ser a estreia desse programa, entendeu? Com um furo internacional. Só que 2 semanas antes de começar esse programa, o Silvio Santos disse, não, esporte, eu prefiro não ter programa de esportes. Aí o que eu faço? Estou com esse programa pronto aqui, o que eu vou fazer com esse programa? E o Luciano Calegari chegou para mim, né, ele tinha uma gratidão muito grande, porque a gente tinha feito um trabalho histórico. E aí ele falou, Cabrini, existe um projeto que eu acho que talvez te agrade. Eu falei, que projeto é esse? Nós temos aqui um programa de Fórmula 1 que estava sendo feito por Fernando Calmon, que é um profissional que cobria a Fórmula 1, e ele pegava as imagens internacionais e fazia ali um programa sobre Fórmula 1 numa época onde a Fórmula 1 atraía tamanho interesse que mesmo o emissor que não transmitia, que não detinha os direitos, tinha interesse em fazer um programa, né? E a Shell investia no programa. Ela despejava uma quantia expressiva de dinheiro no SBT para ter esse programa, no programa semanal. Ele falou, você quer fazer? Ele falou, eu faço, mas eu quero ir para a corrida. Ia começar a temporada de 1991. Primeiro grande prêmio, Phoenix. Foi a única corrida que eu tive credencial. Porque a FOCA
liberou, a Globo não viu o problema. Só que eu cheguei lá, fiz uma cobertura que chamou a atenção de todo mundo. Entrevistei todo mundo e logo de cara eu estabeleci uma amizade, fiz uma amizade muito grande, muito genuína com o Ayrton Senna. Ele gostou de mim, eu me identifiquei com ele gostou da entrevista que eu fiz com ele, das perguntas que eu fiz com ele e sentiu a repercussão desse trabalho, dessa cobertura, que foi o único grande prêmio que eu tive credencial. No grande prêmio seguinte, corta a credencial. A SBT não tem mais direito. Aí a gente ficou naquela encruzilhada. Continuamos cobrindo ou não? O Luciano me procurou, o que você acha? Olha, vamos usar a criatividade, vamos continuar cobrindo. Então nós cobrimos a temporada inteira usando criatividade. Como é que a gente fazia? Então nesse ano a gente fez matérias mais criativas. Eu fui na ilha do Nigel Mansell, entendeu? Claro, o Senna, por exemplo, me ajudava muito com os contatos, o Senna me abria portas. Fui no iate do Nelson Piquet, aí não foi o Senna que abriu portas. Mas eu fui no iate do Nelson Piquet. Eu fui na fábrica da McLaren, eu mostrei como se fazia um carro de Fórmula 1 junto com o Senna. Olha, todos os processos, o Senna mostrando isso. Eu, em Portugal, eu fiz corrida, eu corria junto com o Senna. Claro que eu corria, acho que 5 minutos e não aguentei, né? Porque ele tinha um preparo físico, foi o cara que revolucionou o preparo físico na Fórmula 1. Então a gente passou a fazer matérias que nunca as pessoas faziam. E a gente arrumava um jeito de entrar nos circuitos quando era possível. Quando não dava, a gente cobria o externo, o aspecto social, a torcida, entendeu? Mas dava um jeito de fazer uma cobertura diferenciada. Eu me lembro, por exemplo, nesse folclore que se criou nisso daí, né? Eu me lembro que no Grande Prêmio da Hungria, eu entrei com uma credencial do cinegrafista de lá. Eu fiz amizade com o cinegrafista da televisão húngara e entrei com isso. Muitas vezes eu viajava sem cinegrafista, eu mesmo filmava. Ou então, quando eu tinha que fazer uma entrevista, eu tinha que dar câmera para quem estava ali do meu lado, entendeu? Era uma cobertura feita do jeito que dava para fazer, porque economicamente não era fácil para uma emissora que não detinha os direitos sustentar uma cobertura que fosse dispendiosa. Mas ela começou a virar coqueluche. E a gente chegou a um ponto de, num determinado momento, por exemplo, eu entrei de barco de pedalinho no circuito de Notre Dame. Você deve conhecer. No Canadá, ali tem um lago, né, artificial, e você entra, eu entrei de pedalinho ali. Uma raia olímpica. É uma raia olímpica, exatamente. Então, eu dava um jeito de cobrir. Entendeu? Eu me lembro que o Pasquale, que era o cão de guarda do Bernie Eccleston, e ele que cuidava para que todo mundo que não estivesse credenciado fosse devidamente expulso, né? Sim. Eu lembro de uma vez que tinha entrevistado todo mundo, eu tinha feito ali uma reunião de pilotos, todos os pilotos fazendo uma maior festa, um material incrível, e avisto ali o Pasquale vindo com uma cara de poucos amigos. Eu falei, tira a fita. Eu peguei a fita, dei pro Senna, o Senna escondeu a fita pra mim, entendeu? Opa, entendeu? essa é eu boa. fui expulso, mas a fita foi preservada. Bom, isso é maravilhoso. Mas a gente chegou a um ponto, o auge dessa cobertura foi que num determinado dia a Fórmula 1 obrigou o Senna e Prost a se cumprimentarem. Entendeu? Não, vai acabar com essa rivalidade. E a gente tinha essa imagem, a Globo não tinha. Entendeu? Porque, enfim, eu ia atrás das informações, né? E eu acho que o telefone celular está tocando. O telefone celular de repórter sempre ainda toca. Ainda mais, né? O Cabrini, gente. Ainda mais o meu sempre toca, sempre está tocando. Mas o que eu posso contar para vocês é o seguinte. Primeiro eu vou desligar o meu telefone celular antes de dar o desfecho dessa história fantástica. E o desfecho dessa história fantástica é que quando termina a temporada, a Globo me convida para voltar para a emissora. Só que dessa vez, eu como correspondente em Londres, e eu cobria tudo, cobri a morte do juiz Falcone, conforme eu já contei, mas aí passei a entrar pela porta da frente, né, tendo credencial. Sim. Então, foi uma contingência onde eu tinha uma encruzilhada. Continuo cobrindo ou falo, não vou mais cobrir, vamos cobrir só com imagens internacionais. Só que a cobertura virou coqueluche. Então, a primeira grande entrevista do Senna após o tricampeonato no Japão foi para mim, entendeu? Foi uma cobertura incrível que a gente fez ali, porque a gente driblou circunstâncias adversas. Só para ter uma ideia,
91, que é o ano do tricampeonato, o Senna ganha a corrida 1, Dois, 2, 3, 4. E a quinta, que é a da Ilha de Notre Dame, que ele tá falando, é o Nelson de Benetton. Exatamente. Olha que maravilha. Que época, hein? 5 das 101 vitórias do Brasil, 5 ali só para começar a brincadeira. Então, Os pilotos adoravam me dar entrevista, né? Isso ajudava muito, né? Se eles não podiam dar entrevista dentro ali da área da Fórmula 1, eles saíam para me dar entrevista. Então, isso aconteceu várias vezes. Isso que eu já ouvi falar. Eu ouvi falar de vezes em que você estava ali no portão, onde de repente podia ter torcida, e se você não estivesse chegando ou saindo, ele dava uma encostadinha e falava do lado de fora. É isso. É impensável. Isso aconteceu várias vezes. Porque eles gostavam, eles curtiam a cobertura. Era uma cobertura diferente de tudo que existia e a gente fazia programas incríveis, entendeu? Usava as imagens internacionais. Na verdade, quem assistia a nossa cobertura nem imaginava que não tinha credencial. Porque era uma cobertura com ângulos não mostrados, né? E ela repercutiu tanto que o Ciro José me liga e falou: Cabrini, eu quero você na Globo, entendeu? Você vai ser correspondente em Londres, ok. Entendeu? Aí começa uma outra etapa da minha carreira. Eu já tinha estado na Globo, tinha uma história importante na Globo, né? Mas a Fórmula 1 com certeza me abriu muitas portas. Ô Cabrini, Senna e Piquet, tinha alguma cartilha para o repórter ficar nessa... Você vai entender como o repórter quer, nessa faixa de Gaza entre os dois, se algo que você fizesse eventualmente com um, o outro podia falar, ou não, ou eles não tinham isso, eles não passavam esse tipo de recibo. Olha, você precisava mostrar para eles que você era profissional e você precisava ser transparente e dizer que você não ia deixar de cobrir o outro por causa dessa rivalidade. Profissionalismo é uma coisa, a rivalidade deles é outra. Se você estabelecesse isso de forma muito clara, eu nunca tive nenhum tipo de reclamação, né, a ponto de ter acesso único aos dois. E os dois curtiam muito e eu nunca tive qualquer problema de ficar no meio dessa guerra que existia entre os dois. E outros pilotos, sem ser os brasileiros, dentro dessa sua experiência na Fórmula 1, você chegou também a ter algum bom relacionamento com algum outro piloto gringo? Como que foi isso? Olha, você imagina o que é ser recebido na Ilha do Nigel Mansell, Ilha de Man, na casa dele, que é uma vista, uma das vistas mais incríveis que eu já vi, entendeu? Um penhasco assim, uma casa, e ele deu uma entrevista incrível, aonde ele se permitiu mostrar todas as emoções dele. O Prost, mesma coisa, eu fiz entrevistas incríveis com o Prost. Eu acho que você ganha essas pessoas com a qualidade das suas perguntas. É isso. Quando você pergunta, eles estão te julgando. Estão vendo a qualidade do seu jornalismo, entendeu? Então, eu tive assim um acesso muito bom, eu cobria todos os brasileiros que estavam lá, todos gostavam de me dar entrevista, eu tive com o Christian, né? Adorava me dar entrevista, porque eu valorizava todos eles e fazia uma cobertura muito bem feita, né? Entendeu? Numa época onde a Fórmula 1 ela não era mais a Fórmula 1 dos aficionados, era a Fórmula 1 do cidadão comum. A Dona Maria gostava da Fórmula 1. É isso. Você citou, o Eric trouxe os outros pilotos, eu acho o Prost um personagem fascinante. Ele é incrível. Eu gosto muito do Prost. E é um cara extremamente educado. Eu tenho lembranças incríveis de entrevistar o Prost, da educação dele. A postura que ele tinha, assim, né? E aí eu queria te perguntar... E ele te deixar muito à vontade também. Eu queria que você contasse um pouco dele, porque eu até no programa lá da ESPN eu falei que o Prost hoje, pelo foco das entrevistas que sempre buscam ele para falar de Senna, para falar de Senna, quase como num viés dele como vilão mais vezes do que o Senna, ele ficou um pouco ressentido com isso, ele não dá tanta entrevista. Se ele nota que o jornalista é do Brasil, ele já sabe para onde vai a entrevista, e eu acho que o legado dele tem envelhecido de um jeito ruim. Você não vê... Ruim para ele, porque eu acho que ele é muito maior do que a prateleira que, em geral, colocam. Ele não só no Brasil. Quando se faz uma eleição dos 5, 10... Muita gente não põe o Prost. E eu acho ele fascinante. E vamos lembrar, McLaren, ele com o Senna foi 1-1. Né? Foi 1-1. Então eu queria que você falasse um pouco do Prost, porque eu acho que o seu depoimento passará um verniz no legado dele, de quem acompanhou, que eu acho que as pessoas estão se esquecendo, Cabrini. Como era esse Prost? Jamais vi alguém tão cavalheiro para dar entrevistas, alguém tão cortês, alguém tão gentil como o Alan Prost. A imagem que eu tenho dele é a melhor possível.
O Senna, às vezes, tinha dia que estava mal-humorado. O Piquet tinha dia que não queria falar. O Piquet era um cara espontâneo, né? E se ele estava mal-humorado, ele não escondia isso de você. Mas era muito bacana isso, porque era um cara autêntico. Autêntico, espontâneo, o tempo todo. Agora, o Prost era o sujeito mais cavalheiro, pelo menos a experiência, cara, não tem uma experiência. A experiência que eu tive com ele é de um cara sempre muito educado, sempre disposto a responder as questões da melhor forma possível. E no final da experiência que eles tiveram juntos, o Senna e o Prost passaram a reconhecer o quanto eles amavam se odiar e o quanto eles passaram a se admirar e passaram a entender o quanto um foi importante para a carreira do outro. Porque um era a antítese do outro. Dois gênios com estilos diferentes, personalidades diferentes, e um tirou do outro o que o outro tinha melhor a ser oferecido. Você falou no início a questão da improvisação de um repórter esportivo, mas a gente sabe também que, e o Felipe é testemunha, muita gente que passa por uma cobertura de Fórmula 1 basicamente está preparada para alçar voos mais altos. Uhum. Né? O que numa cobertura de Fórmula 1 te prepara tão bem para matar no peito qualquer outro tipo de cobertura? Essa profusão de culturas diferentes, o caráter internacional da Fórmula 1 e as grandes dificuldades, né? É um mundo complexo, um mundo repleto de pressões, aonde o seu emocional é a todo instante testado. Então, a Fórmula 1 e os eventos de 1º de maio de 1994 me prepararam para cobrir guerras, me prepararam para grandes coberturas investigativas, prepararam o meu emocional para qualquer tipo de desafio. A gente fez a entrevista contigo sobre o 1º de maio, mas essa sua resposta me abriu uma pergunta que você falou que depois do 1º de maio teve a investigação. A investigação, eu imagino o quanto tempo você ficou ainda conectado ao episódio, mas aí voltando para a Fórmula 1. Como foi chegar à Fórmula 1 depois da morte do Senna, Rubinho, que teve também seu acidente muito grave, o Ratzenberger, e perdeu um pouco do brilho, não pelo Senna, não só pela morte do Senna, mas também por esse conflito de interesses. Teve isso de você chegar numa etapa seguinte e falar, isso não me preenche mais? Totalmente. Eu deixo a Fórmula 1 no meio da temporada de 1995. Porque achei que não tinha mais sentido, achei que tinha terminado uma era na minha carreira. Tem mais alguma? Tenho sim. Sobre essas matérias incríveis que você fez, se tivesse que fazer, eu sei que é tudo filho, são todas filhas, mas qual uma muito especial? Talvez não pelo resultado da matéria, mas pelo que rolou no bastidor, alguma que te tocou mais? Óbvio que o 1º de maio é uma cobertura que te marcou, mas uma matéria, uma visita, um encontro, tem algum que de quando em quando você... Se não vai ver no VHS, se não digitalizou, te chama mais dessas que você... Olha, eu posso afirmar para você que eu passei 30 anos fazendo essa investigação. E esse documentário que eu acabei de finalizar, eu acho que foi o que eu melhor produzi, porque ele é uma reunião de emoções, de informações, de esforços, de tentativa de se brigar contra um mundo que tenta esconder informações a todo preço. Então, eu acho que esse documentário ele representa o ponto mais alto pelas dificuldades que surgiram na sua elaboração. A começar, por exemplo, que esse documentário só ficou bom porque houve um desprendimento, uma compreensão de todas as emissoras. Esse documentário ele tem imagens do SBT, liberadas pelo SBT. Imagens da Rede Globo, das minhas coberturas da Rede Globo, liberadas pela Rede Globo, e com o investimento da Rede Record de televisão. Eu acho que é um momento onde as empresas se dão conta de que o direito à informação de qualidade transcende a essa guerra entre emissoras. Então, a Fórmula 1 foi muito especial, fiz coberturas que me marcaram muito. Essas coberturas, por exemplo, da época onde eu tinha que usar a criatividade, elas eu guardo com muito carinho, né? Claro. Porque eu acho que é a essência da informação. Um repórter não pode se limitar a direitos de transmissão. A informação não tem direito. A informação ela é universal. E o público tem direito à informação. E você tem que driblar isso daí. Claro que você tem que respeitar
os direitos, né? Essa é uma outra questão. Mas eu acho que a briga por boas reportagens, ela está diretamente ligada ao seu comprometimento com a profissão. Isso vai testar o quanto você ama a sua profissão. Porque é muito fácil você gostar da sua profissão quando está tudo na mão ali, né? Quando você tem tudo fácil. Quando você é testado, entendeu? Você tem que... Eu cheguei a filmar, eu cheguei a levar o equipamento, cheguei a entrar em circuito de barco de pedalinho. Eu não queria nada disso, não previa nada disso. Mas era uma questão, continua ou não continua? E eu acho que isso está ligado ao amor pela profissão. Sim. Eu encaro essa fase romântica, vamos colocar dessa forma, a um amor pela profissão. O mesmo amor que depois eu iria manifestar, cobrindo guerras, já mais maduro, né? Com outras preocupações. Você vai, digamos, aperfeiçoando a sua ótica, a maneira de cobrir os acontecimentos. Você vai amadurecendo. Essa que é a verdade. Mas a essência está aí diretamente ligada ao quanto você está disposto a vencer dificuldades em nome de fazer um bom trabalho para o público que te acompanha. Eu tenho só mais uma, Eric, que é a seguinte, a gente às vezes aqui no Motorsport, Roberto Cabrini, a gente traz personagens que tenham relação com automobilismo para fazer uma entrevista que não seja sobre corrida, e essa vai ficar para um outro dia com toda a sua experiência de guerras, de viagens, mas eu queria uma palhinha aqui. A gente tá falando de verdadeiras lendas da Fórmula 1, o Senna é nome de rua, de estrada em tudo que é lugar no Brasil, estátua fora do país, é Senna, é Prost, mas você já conviveu e trombou com celebridades e figuras icônicas das mais variadas. Quais as que mais te marcaram nesse encontro? Eu não estou nem falando de uma entrevista, mas desse encontro, o impacto visual de ver um presidente poderoso, de ver, eu citei a faixa de Gaza, o conflito do Oriente Médio, e ver figuras marcantes. Qual que mais, ou algumas, que mais te causaram impacto de você pensar, cara, eu fiquei de frente a frente com fulano? Bom, começando com a minha experiência como repórter esportivo, que é os primórdios da minha carreira, a minha relação com o Pelé. O Pelé foi me visitar em Londres, nesse período que eu estava de transição, se eu continuava fazendo Fórmula 1 ou se eu começava a me dedicar só ao jornalismo investigativo. E a gente tirou uma foto dele com a minha família. E em coberturas de guerra, essa foto com o Pelé muitas vezes serviu para quebrar o gelo, entendeu? Para aliviar situações de tensão junto ao Talibã, junto a guerrilheiros no Iraque, entendeu? Então, a convivência com o Pelé foi muito gratificante. Pela humildade que ele tinha, né? O Pelé, ele tirava foto com pessoas pobres, era uma pessoa muito acessível, e a lição dele de humildade é algo que sempre me comoveu. E a sabedoria dele, eu aprendi muito conversando com o Pelé também. Mas depois, quando você amadurece, passa nessa fase do jornalismo investigativo, no jornalismo internacional, as entrevistas mais marcantes que eu fiz foram com o Yasser Arafat num bunker, a Palestina sendo atacada pelas forças israelenses. Enquanto ele me respondia as perguntas mais difíceis, eu ouvia explosões do lado de fora. Com Tariq Aziz, que era o homem forte do Saddam Hussein no Iraque, onde ele me desafiou a provar que soldados tinham tido a orelhas cortadas porque não queriam servir o exército, e eu tive que desafiá-lo, tive que sustentar, mas ao mesmo tempo não podia mostrar a imagem, porque senão ele ia me tirar todas as gravações que eu tinha feito. Ou então eu tive o privilégio de fazer a primeira entrevista com o Fernando Collor de Mello depois do impeachment, e a última entrevista com Dilma Rousseff antes do impeachment. Foram entrevistas muito marcantes, entrevistas que historicamente elas marcam tempos importantes dentro do país. As coberturas de guerra, por exemplo, com os guerrilheiros do Talibã, no momento em que eu estava filmando uma cidade que estava sendo totalmente arrasada pelas forças do Talibã, porque a população tinha dado comida para as forças inimigas, e a gente filmou tudo isso, documentou tudo isso, e no momento que a gente está saindo, a gente é interceptado, e eles fizeram toda a menção que iam nos fuzilar. E graças a saber algumas palavras em pastum, que é o idioma predominante entre eles, eu consegui convencê-los a falar com um comandante que falasse inglês, onde eu pude me comunicar, e eu consegui
convencê-lo que eu não estava lá para prejudicar o Talibã, que eu estava lá para fazer uma cobertura honesta, que eu não era um agente da CIA infiltrado. Então, são momentos muito marcantes. Outro momento muito marcante foi a cobertura que eu ganhei o Prêmio Estro de Jornalismo da pedofilia da Igreja Católica no Brasil, onde a Igreja fez todo tipo de pressão para evitar que a gente divulgasse essa confraria do silêncio, aonde jovens eram abusados sexualmente por sacerdotes, os mais importantes no Nordeste do Brasil. Estou falando de Arapiraca, e havia uma confraria do silêncio para evitar que esse assunto viesse à tona. E a gente conseguiu provas de que isso existia e conseguiu fazer uma série de 5 documentários que mudaram a história da Igreja Católica no Brasil. Isso é até citado no filme que ganhou o Oscar como um dos elementos, né, que mudaram essa briga contra a pedofilia dentro da Igreja Católica. Então, o jornalismo só vale a pena quando você consegue fazer do exercício da sua função um exercício de combate à injustiça. Nada me comove mais. É claro que a profissão me levou a ganhar Vladimir Herzog, nessa cobertura do Afeganistão, o Prêmio Estro, nessa cobertura da pedofilia na Igreja Católica. Eu já ganhei o prêmio da APCA 2 vezes, ganhei o prêmio Tim Lopes, ganhei o prêmio Imprensa 7 vezes. Isso é importante porque são marcas importantes da sua carreira. Mas nada traz mais gratificação para o profissional quando você consegue combater uma injustiça, muitas vezes em matérias que não são ganhadores de prêmio. Eu, por exemplo, consegui provar que 2 pessoas, um negro e uma negra, eram inocentes e que estavam sendo condenados pela cor da pele e não pelos crimes que eles tinham cometido. Eu juntei todos os fatos e consegui provar que eles eram inocentes e eles foram inocentados. Essa matéria não ganhou prêmio, mas essa matéria, para mim, ela está entre as mais importantes porque eu fiz da minha função um exercício de justiça. E acho que isso é mais importante que qualquer prêmio que eu tenha vencido. Maravilha. E eu vou citar no futuro que essa conversa com o Roberto Cabrini também é um dos pontos altos da minha carreira, não sei você, Felipe, mas é isso. Cabrini, muito obrigado mesmo pelo papo, pela aula que nós tivemos aqui hoje, e as portas do motorsport.com continuam abertas, eu diria escancaradas para um retorno. Olha, saibam que é uma honra enorme conversar com vocês. Vocês fazem um trabalho maravilhoso. Eu admiro a forma com a qual vocês passam a Fórmula 1 com emoção e, ao mesmo tempo, tornando o produto acessível a todos. E vocês são realmente craques e foi realmente muito bacana estar aqui com vocês. Maravilha. Muito obrigado ao Felipe Mota. Obrigado. Mais uma vez. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui até agora. Sempre bom lembrar, acompanhe o motorsport.com, o site e também as nossas redes sociais. Também se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder tempo quando tem material muito legal como esse que você acabou de assistir, tá legal? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.